Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos nesta casa, nesta noite, dando prosseguimento às nossas atividades de estudo e de exposição. Para a noite de hoje, nós separamos esse título, que nos tem sido muito cativante ao longo dos anos, refletir sobre ele à luz do Espiritismo, que é o da educação para a desencarnação. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar do movimento espírita, que, se não fosse uma situação preocupante, seria uma situação da qual todos nós poderíamos rir, vendo algum indício de humor, que é a seguinte situação: nós temos no movimento espírita, nas casas espíritas, muitas pessoas que se dizem espíritas, inclusive que incorporam hábitos espíritas à sua rotina, como o Evangelho no Lar, por exemplo, mas dizem que têm medo de espírito e mais ainda que têm medo de morrer. Então, se isso não fosse preocupante, seria cômico. É tão preocupante que nenhum de vocês riu, porque é uma situação realmente para nós refletirmos. Conhecemos muitos espíritas que dizem assim: Deus me livre e guarde que apareça um espírito na minha frente, que eu saio correndo. Toda vez que alguém me diz isso, eu digo para a pessoa: sai nada, seu medo vai ser tão grande que você vai ficar parado onde está. Fica paradinho. Quem diz que sai correndo é exatamente o que não sai. Mas eu acho que o grande problema não é esse, porque para essa problemática, lidando com a mediunidade, que todos nós de alguma forma temos, nós aprendemos a conviver com os espíritos. E quem pensa que há uma forma de deixar de ter a mediunidade, de ver, de ouvir os espíritos, de conviver com eles durante o período do desprendimento do corpo físico, está completamente enganado, porque nós mantemos um contato constante e intenso com os espíritos. Talvez o nosso grande desafio seja um tema que a nossa sociedade trata muito pouco, que é o da educação para a desencarnação. E quanto mais nós nos tornamos urbanizados, mais nós fomos criando uma forma de tratar a morte como se esse tema estivesse fora das nossas preocupações. Comparado os dias em que vivemos, nesta segunda década do século XXI, com, por exemplo, a segunda metade do século XIX no Brasil, nós vamos ver que há profundas diferenças na convivência familiar com a experiência da desencarnação. Era muito comum, no século XIX, que os pintores, alguns inclusive para sobreviver, pintassem quadros do morto ou da família que tem um doente, um moribundo, que cuida daquela pessoa que aguarda a desencarnação. O processo de desencarnação, assim como o do nascimento, eram processos vividos no interior da família. Eram processos dos quais os membros todos, de diferentes faixas etárias, tomavam parte naquele acontecimento e as pessoas tinham uma memória muito significativa, tanto do nascimento quanto da morte. Nós alcançamos, no século XX, na sua segunda metade, já quase no seu final, experiências aqui em Campina Grande mesmo, que nós não tínhamos casas mortuárias para se fazerem os velórios, e os velórios ainda eram feitos nas residências, nas suas salas, eram experiências compartilhadas com as pessoas da rua. Nós avançamos muito celeremente no capítulo da urbanização, e uma das experiências repetidas hoje é de que os jovens e as crianças, por exemplo, não vão a velórios, exceto quando é também de um jovem da sua idade, um amigo muito próximo. Observamos muito em velórios de pessoas idosas que não há crianças, e às vezes nós nos perguntamos: e onde estão os netos? Não há adolescentes. E onde estão os netos, os adolescentes daquele cujo corpo está sendo sepultado? Nós criamos, nessa convivência de urbanidade, uma ideia de que a criança e o jovem devem ser poupados desse momento
considerado pela nossa sociedade muito triste, muito fúnebre e que deve ser vivido pelos adultos. O que é de nossa parte um grande engano, porque nós estamos formando uma geração de pessoas desequipadas para enfrentar este momento do desencarne. Porque num processo chamado de autoconfrontação, num sentido psicológico, nós estamos, durante um velório, observando o outro, que está ali com o corpo inerte. E nós, naturalmente, nos projetamos. E se fôssemos nós? E se tivesse chegado a nossa hora, nós estaríamos tão tranquilos? Nós como teríamos enfrentado essa circunstância? E como espíritas, tendo em mente tantos episódios sobre desencarnação, nós nos fazemos constantemente essa pergunta. Nós temos em mente, por exemplo, a obra Voltei, do espírito que assina como irmão Jacob, que havia sido um grande espírita, havia vivido o final do século XIX, o começo do XX, adentrado nas décadas da primeira metade do século XX, havia sido amigo de Francisco Cândido Xavier, um grande filântropo, havia assumido postos relevantes na Federação Espírita Brasileira e relata na obra Voltei, psicografada por Chico Xavier, um ano após o desencarne desse espírita, a sua dificuldade no processo de reencarnação. E esse espírito, o irmão Jacob, era nada mais, nada menos do que um amigo muito próximo do doutor Bezerra de Menezes, que agendou a sua vinda para coincidir com o processo de desencarne do irmão Jacob, e na mesma visita do doutor Bezerra, outros espíritos desencarnantes seriam atendidos. Então imaginemos o nível dessa amizade, dessa relação, e o irmão Jacob vai relatar sua dificuldade, primeiro em encarar o momento da morte, na sequência em se desligar do corpo físico, e para a sua situação, que poderíamos aqui colocar com a expressão para a sua vergonha naquele momento, aliás, dias depois, quando o doutor Bezerra de Menezes iria levá-lo junto com outros para uma casa de repouso no mundo espiritual. Era exatamente o irmão Jacob que não conseguia manter os pensamentos elevados para fazer com que todos levitassem na aura do doutor Bezerra de Menezes, inclusive tendo sido repreendido, no bom sentido, chamado a atenção pelo grande benfeitor. Nós conhecemos também a trajetória de Otília Gonçalves, uma grande espírita que havia sido uma companheira da primeira hora de Divaldo Franco na Mansão do Caminho, que vai relatar no livro Além da Morte a sua dificuldade no processo de desencarnação. Todos nós conhecemos a história de Chico Xavier, que tornou-se quase como uma anedota, uma história bem-humorada, mas para nós é uma história paradigmática, é quase uma parábola, quando numa experiência de viagem de avião, Chico Xavier passou por uma turbulência, numa situação em que cogitou-se que o avião cairia. Imaginemos um voo de avião nos anos 50. Só pela novidade, pela invenção, aquilo de fato deveria colocar medo. Quem já esteve num avião que arremeteu, sabe o que isso significa. Quem já enfrentou uma turbulência forte durante um voo, sabe o que isso significa. E Chico Xavier entrou no mesmo desespero que os demais. E narram os seus biógrafos que Emmanuel lhe apareceu nessa situação, não para lhe confortar ou para dizer, estou aqui contigo, você vai desencarnar e vai me ver na sequência. Não, Emmanuel apareceu para dizer que ele morresse com educação. Vejamos que repreensão, né? Para a gente que não esteve lá é engraçado, mas provavelmente para Chico Xavier isso não foi nem um pouco engraçado. E é uma situação em que nós começamos a compreender o nível da relação entre esse mentor e esse médium que estava sendo tutelado. Se vai morrer, Chico, morra pelo menos com educação. Não precisa gritar, não precisa se desesperar. Ou seja, se é inevitável a sua hora, entregue-se a essa circunstância. Todos nós temos de memória uma história que é aparentemente engraçada também,
que é de Divaldo Franco, pós-cateterismo, e narrada por ele se torna muito engraçada, em que ele vai dizer a condição de debilitado em que voltou do hospital para casa, era dia de mediúnica e pela primeira vez, estando na Mansão do Caminho, ele estava autorizado pelos médicos, pelos seus companheiros de mediúnica, a não ir à reunião mediúnica. Ele poderia ficar deitado, recuperando-se do exame, do pré-infarto, da situação toda, até que minutos antes da reunião ele viu o espírito Joana de Ângeles, percebeu a sua presença e o pensamento de Joana perguntando por que é que ele ainda estava deitado. E ele disse: ora, a senhora não sabe o que me ocorreu? Claro que ela sabia, uma situação que havia se desenrolado na última semana. E ela disse: sim, mas o que o senhor faz aí? Ele disse: eu estou repousando segundo ordens médicas e não vou para a mediúnica, eu estou quase morto. Ela disse: que interessante, eu estou 100% morta e já estou indo. Então vejamos o nível da relação, né? Toda vez que eu volto para essa história, eu me pergunto: quem aguenta um mentor assim? Como Emmanuel e Joana, só Chico e Divaldo, porque conosco talvez ocorresse demissão de mentor, e nós ainda usaríamos o argumento por justa causa, né? Porque um mentor que não percebe que você está se recuperando de um cateterismo, né? Mas é o nível da relação entre eles que é de profunda admiração de nossa parte. Então nós temos todas essas histórias de desencarnação em nossa mente, né, no movimento espírita, e mais recentemente nós guardamos na memória a situação de quase morte ou de pré-morte vivida pelo grande expositor espírita Raul Teixeira no auge do seu trabalho, quando sofreu um AVC num voo que iria de Brasília para os Estados Unidos e, segundo apuraram os amigos depois, nas tantas horas desse voo, de aproximadamente 9 a 10 horas, o AVC teria se dado quando o voo ainda passava, talvez pelo Pará ou chegando no Amazonas. E Raul sofreu o AVC, ficou impossibilitado, evidentemente, de falar, de se mover, mas conseguia ver a sua mãe desencarnada e o seu mentor Camilo, que, segundo Raul conseguiu relatar muitos meses depois aos amigos íntimos, teria dito para ele: meu filho, ore, tudo que podemos fazer por você neste voo é orar e conversarmos, estamos aqui eu e sua mãe. E Raul disse que ficou em espírito com muita dificuldade, porque o corpo foi se tornando cada vez mais debilitado, conversando com a sua mãe desencarnada e com o seu mentor, até que o avião aterrissou e ele, já inconsciente do ponto de vista físico, foi reconhecido pelos comissários de voo como alguém que precisava de cuidados imediatos. E essa pessoa superou a tudo isso, continua no trabalho, na doutrina espírita. Há inúmeros vídeos dele, iniciando um trabalho de escrita com a mão esquerda, porque o AVC afetou exatamente o lado direito e a mão da psicografia. Então são experiências que nós vamos trazendo na nossa memória. Quando as novelas tematizam os espíritas, e sobretudo as novelas antigas, aqui para quem assistiu as várias reapresentações da novela A Viagem, os espíritas eram todos muito educados, profundamente destemidos em relação à morte e em relação à convivência com os espíritos. A autora Ivani Ribeiro colocou uma representação nossa de uma forma muito retocada, quase como uma escultura de Miguel Ângelo, demonstrando que na convivência com a literatura espírita, com as casas espíritas, nós vamos nos diferenciando dos demais da população, porque esses dois temas, que são ainda tão desafiadores para a sociedade e na leitura de Ivani para os outros, são temas tratados por nós com a máxima tranquilidade, com o máximo de entendimento e com a máxima calma, quando, por exemplo, o desencarne se aproxima, ou o desencarne de um ente querido, uma morte prematura na família, uma morte violenta ou uma morte que se dá após um longo período de uma doença degenerativa.
E esse tema que nos chama tanta atenção pela dificuldade com que tem sido tratado, nós não gostamos muito de falar sobre isso, embora nós façamos muitos planos para a próxima reencarnação, nós sempre fazemos os planos sem pensar que essa precisa encerrar em algum momento e que a outra precisará começar numa outra circunstância. Então, pensando nesse tema, nós relemos no início deste ano, no período de férias, a obra Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série André Luiz, pelo qual nós temos grande apreço. É um livro que já lemos algumas vezes e sempre voltamos, e a releitura desse ano nos fez muito bem, nos deixou muito encantados. E, curiosamente, este livro completa, nesta noite, 25 de março, 71 anos de sua autorização para a publicação, porque o prefácio deste livro é de 25 de março de 1946. Então, revendo o livro hoje, isso nos trouxe muita alegria. E no preâmbulo do livro, aliás, no prefácio, o Espírito Emmanuel, que prefaciou toda a obra de André Luiz, afirma algo muito importante para todos nós. Ele diz: ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Então, a palavra sempre pedagógica e cirúrgica de Emmanuel vai nos dizer que esse processo de transferência da vida física para a erraticidade exige exatamente essa passagem por esse instante que nós chamamos comumente de morte, e que aprendemos com o Espiritismo a chamar de desencarnação, por oposição à encarnação. E aprendemos com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, que há uma diferença profunda entre morrer e desencarnar. Porque nem todo mundo que morre desencarna, mas o contrário é verdade. Todos os que desencarnaram passaram pelo processo de morte. E como espíritas, nós precisamos pensar nessa diferença. E, para minha surpresa, hoje à tarde, eu, buscando uns textos de Joana, me dei conta de um que se chama Vida e Morte, que é um texto que foi psicografado de uma viagem de Divaldo em 1910 e que está publicado como texto avulso. E ela inicia esse texto fazendo uma narrativa, uma parábola oriental muito bonita, cuja pergunta que lá está, provavelmente neste auditório só Oscar responderia. A pergunta é assim, aliás, a narrativa que tem a pergunta é a seguinte. Vamos ver se vocês adivinham qual é a resposta. Na hora eu pensei, acho que na seja só Oscar responderia. A narrativa diz o seguinte, diz que enquanto Buda estava na Terra, o príncipe Siddhartha Gautama, certa vez, após um longo período de reflexão, ele reuniu os seus discípulos para uma conversação. E quando todos lá estavam, assentados e tranquilos, Buda perguntou para os seus discípulos: qual é o oposto de morte? Se alguém pensou vida, errou. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Qual é o oposto de morte? E os discípulos de Buda responderam vida. Então, quem pensou vida está no nível discípulo de Buda, o que não é uma coisa ruim. Se nós estivéssemos nesse nível, meus amigos, nós não estaríamos fazendo essa palestra aqui, nem ouvindo, né? Então, Buda perguntou para os discípulos qual era o oposto de morte. E eles disseram vida. E diz Joana, então, que Buda retomou a sua narrativa, a sua conversação, aliás, para lhes explicar que o oposto de morte não é vida, que a morte faz parte da vida, é inerente a ela. O oposto de morte é reencarnação. Vocês não acham que é uma resposta no nível Oscar? Né? Vejamos o contrário.
o contrário de desencarnação é reencarnação, porque desencarnar é parte do processo da vida. E relendo isso, eu fiquei muito reflexiva e já estava pensando exatamente em obreiros da vida eterna e o que dizer, e fui me dando conta de como ajustar o título dessa palestra de modo que nós pudéssemos refletir sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Poderíamos chamar essa palestra de Viver Bem para Desencarnar Bem. E, aliás, no livro que citamos, Obreiros da Vida Eterna, na página 176, na edição que eu consultei, há uma frase do mentor de André Luiz que diz: é preciso viver bem para morrer bem. Então, seria bastante oportuno pensar sobre isso. Nós poderíamos também olhar para o livro Obreiros da Vida Eterna e dizer que ali há estudos sobre a desencarnação. Mas isso seria ainda muito técnico, né? Poderíamos também olhar para Obreiros da Vida Eterna e chamar essa palestra de Quando a Morte Não é o Fim, os casos em Obreiros da Vida Eterna. E isso caberia para toda a literatura espírita. Poderíamos olhar para Obreiros da Vida Eterna e achar todo o processo de autoconfrontação de André Luiz, porque à medida que ele vai acompanhando os casos que lá estão narrados, ele vai refletindo sobre si mesmo, sobre o seu processo de desencarne. É uma perspectiva muito bonita para a leitura do livro, porque nós vamos observando que no 4º livro da série Vivendo no Mundo dos Espíritos, André Luiz já está bem mais maduro do que estava no final do livro Nosso Lar, quando ele se torna um cidadão daquela colônia espiritual. Ele guarda a sua inquietação de médico, a sua observação para cada um daqueles casos, mas ele vai se confrontando como foi o seu processo de desencarne à medida que ele vai descrevendo para nós. Por fim, decidimos por Educação para a Desencarnação como título dessa palestra, porque é o que nos parece que de forma mais ampla vai ocorrer nessa obra de André Luiz. São 5 casos que são atendidos pela equipe na qual ele toma parte, e não é o chefe da equipe, ele é um mero coadjuvante, durante o período de 30 dias, numa excursão que ele vem à Terra. Parte desse período, ele faz uma experiência memorável no que Kardec chamava de erraticidade, e André Luiz, com base no seu conhecimento de língua portuguesa, vai chamar de umbral, exatamente aquela região de sombra mais próxima à Terra. A palavra que designa historicamente, etimologicamente, sombra, úmbria, é exatamente umbral, e é uma expressão tão comum para nós, os espíritas. Aliás, a semana passada aqui na Seja eu vi algo que eu nunca tinha pensado, e foi uma tirada inteligentíssima. Nosso amigo Humberto disse para mim: eu descobri, Denise, que o umbral é um lugar muito bom para ir, para estar. E eu achei aquilo tão estranho. Eu disse: por que, Humberto? Ele disse: porque lá eu vou encontrar muita gente conhecida. Eu nunca tinha pensado nisso, e foi, de fato, muito inteligente. E aí revelando, evidentemente, o seu trabalho íntimo em relação à desencarnação, a superação do medo da morte, que é um medo muito atávico que todos nós temos, por várias razões, entre elas, Allan Kardec discute, inclusive, na questão 941 de O Livro dos Espíritos, o temor da morte, e discutindo essa questão com os espíritos, Kardec pergunta por que tantas pessoas têm medo da morte. E os espíritos dão uma resposta muito inteligente e muito bem-humorada, sobretudo. Diz: ora, como não ter medo da morte, se desde crianças o que mais escutam é que existe um inferno que as aguarda. De fato, E as crianças inteligentes sacam isso. E nós guardamos, às vezes, a vida inteira, o medo do inferno. E lembro muito da expressão que uma novela popularizou, do mármore do inferno. E toda vez que eu via essa expressão, eu pensava: mármore frio é muito ruim de sentar, mas quente deve ser terrível. Então nós guardamos essas imagens ruins da morte. A sociedade tem um imaginário muito ruim. E mais do que isso,
Nós temos um medo atávico da morte, porque se nós tivéssemos acesso às nossas encarnações anteriores, nós veríamos que nós não morremos tão bem. Lembremos que há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, há 500, há 1000 anos, para não ir tão longe, as condições de vida e de dignidade não se aproximam das que nós temos hoje. Por mais que nós possamos dizer que as condições hoje são ruins, mas elas são muito melhores do que foram. Nós desenvolvemos a ideia, por exemplo, de morte assistida ou humanizada. Há 100 anos atrás, isso não era um conceito. E há 5.000 anos atrás, ainda hoje à tarde, antes de vir para cá, eu assisti um pedacinho da cena do filme Troia, mostrando a luta de Esparta, o desejo, aliás, da cidade de Troia sitiada, invadida, os guerreiros. Nós já morremos daquela forma. E são mortes traumáticas. Revisá-las não é nem um pouco bom para nós, porque nós entramos na sintonia daquelas experiências. Na obra Nosso Lar, a mãe de Lísias, Dona Laura, tem acesso às suas encarnações dos últimos 300 anos, uma média de 3 a 4 encarnações, e não mais do que isso, porque ela não suportaria ver como desencarnou. Então, às vezes, nós pensamos que é fácil fazer regressão de memória, mas há detalhes significativos. Um deles é o processo de desencarne. Todo o processo, aquele que se dá do lado físico, do mundo físico, e o que se dá do lado do mundo espiritual. Então, nós temos um temor atávico à morte. E na atual existência, nós convivemos num mundo em que não se faz uma boa ideia sobre essa experiência. Aliás, nós sequer comentamos com os nossos filhos. Às vezes nós fazemos inclusive um esforço, uma asepsia familiar enorme. Não tem bicho nenhum, nem peixe, que é para os meninos não verem que bicho morre. E é uma grande experiência observar o peixe que morre. Ou como disse Alberto Almeida certa vez, o peixe que desempeixou, o cachorro que desencachorrou. E, aliás, houve um filme recentemente, um argumento muito inteligente, né, do princípio evolutivo no nível animal. Então, as crianças precisam viver essas experiências que são de luto familiar. Somente quem teve um cachorro e viu o cachorro morrer sabe o quanto isso dói. E vou dizer aos amigos que já tive a oportunidade de atender, no atendimento fraterno, uma pessoa em luto que falou durante 45 minutos sobre a saudade da cadela que havia falecido. E aquela pessoa estava, de fato, sofrendo naquele momento. E ela já tinha me dito, eu já adotei 2 cachorros, mas eu não esqueço da cadela que morreu. Então vejamos que relação nós temos com a experiência da morte e como ela nos toca. Então o espírito André Luiz vai narrar a experiência de aproximadamente 30 dias em que ele esteve com o assistente Jerônimo, que era o seu orientador naquela obra, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Uma equipe de 4 membros, muito significativa a presença do padre Hipólito, lembrando-nos que o momento da desencarnação é também um momento de assistência espiritual. E André Luiz vai apresentar os casos, que rapidamente nós vamos situá-los aqui para estimular a todos a ler essa obra. Há detalhes muito interessantes dos 5 personagens acompanhados. Primeiro, Dimas, que era um colaborador dedicado do movimento espírita, um médium que havia atravessado ali o final do século XIX e o começo do século XX, porque o prefácio é de 46, então Dimas havia desencarnado antes. E Dimas é descrito por André Luiz como assíduo colaborador dos serviços de assistência espiritual há muitos anos. E há inclusive um vídeo na internet muito interessante, podem procurar, a desencarnação de Dimas, a sua relação com o processo que ali se apresentava. E o detalhe que Dimas percebe já numa fase avançada do desgaste orgânico, vamos nos lembrar aí do início do século XX no Brasil, a falta de assistência médica, Dimas percebe o seu corpo chegando próximo ao momento final,
mas percebe também a presença dos amigos espirituais. E André Luiz vai descrever o momento em que ele, como médium, e aí é a condição do médium lúcido, percebendo as entidades espirituais, já não conseguia vê-las, está o seu desgaste, mas conseguia senti-las, e começa uma conversação espiritual com a equipe que André Luiz integrava, aqueles 4 componentes que citamos. Dimas era, portanto, um espírita sem medo da morte e sem medo de ver espírito. Precisamos aprender muito com esse amigo que está lá descrito no livro André Luiz. E há um detalhe lá para as tantas da narrativa, que André Luiz diz que Dimas cerra os olhos e começa a rir, animado pela presença dos espíritos. Olha que estado de preparação emocional ele estava para o seu desencarne. André Luiz vai narrar também o caso de Fábio, alguém que somente nos últimos anos de sua vida havia conhecido o espiritismo, mas havia feito aquilo que hoje os psicólogos chamariam de uma reengenharia de vida. E era alguém que desencarnava numa condição diferente de Dimas, porque deixava 2 filhos pequenos e uma esposa jovem ainda numa condição financeira relativamente preocupante. Mas o mais preocupante no caso de Fábio é que ele enfrentava, e aí a coerência do livro com o seu tempo, a grande doença, o grande desafio da segunda metade do século XIX e do início do século XX no Brasil, que era a tuberculose. E André Luiz vai então acompanhá-lo nesse processo em que a doença vai se tornando mais aguda e vai descrevendo para nós como esse personagem vai reagindo a essa situação. E para o narrador, o olhar de médico, observando o corpo físico agora de uma outra perspectiva, de uma outra dimensão. E se deparando com aspectos que num curso de medicina na Terra, não uma medicina que tenha uma visão apenas materialista, os médicos não conseguirão enxergar e não terão aulas sobre isso. Por exemplo, o que André Luiz via na prática, fazendo ali uma espécie de medicina espiritual intensiva, um curso de medicina intensivo, nesse capítulo ou nessa disciplina específica, que era a desencarnação, era como os chamados laços fluídicos iam sendo desfeitos à medida que o processo de desencarnação avançava. E dos 5 personagens apresentados, já citamos 2, Dimas e Flávio. Quais deles tiveram mais dificuldades em permitir que esses laços fossem afrouxados e qual aquele que o Espírito desfez os laços fluídicos no seu processo de desencarne? Aí, amigos, é o alto nível da espiritualização. Eu não vou dizer qual é o personagem para vocês lerem com essa curiosidade. Qual foi o personagem da obra Obreiros da Vida Eterna, que foi o próprio personagem, o próprio espírito, que lúcido, durante a desencarnação, desatou os laços que prendiam o seu corpo ao espírito, ou, dizendo de uma outra ordem, que libertava o perispírito daquele corpo que já estava prestes a entrar em falência múltipla de órgãos. E mais ainda, só para vocês ficarem com curiosidade desse caso, este espírito estava tão lúcido no seu processo de desencarnação que dispensou a equipe de André Luiz de passar a noite vigiando o corpo desencarnado, porque ele mesmo ficaria. Esse é o nível, por exemplo, de Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que, percebendo que o seu desencarne ocorreria em breve, avisou aos amigos da Sociedade Espírita: preparem os médiuns, eu me comunicarei durante o velório. E se comunicou. Imaginemos o nível de consciência dessa vida transitando entre os 2 mundos. Percebendo o desencarne, avisou que se comunicaria durante o velório. Então, prosseguindo aqui no resumo de Obreiros da Vida Eterna, o terceiro personagem é Dona Albina, que é descrita por André Luiz como uma senhora idosa, viúva já, mãe de 2 filhas adultas e presbiteriana. Ou seja, André Luiz trabalha
em suas obras com uma categoria que nós estamos, na atualidade, desafiados a compreender, que é a multiculturalidade e a multirreligiosidade. Em sua equipe estava o padre Hipólito. Entre aqueles que iriam atender estava Dona Albina, presbiteriana desde criança, e um espírito que havia vindo à Terra a partir das equipes de Nosso Lar. Ou seja, a colônia Nosso Lar não é um reduto de espíritas. Aliás, nós precisamos nos preparar para entrar em Nosso Lar. Se nós conseguimos passar aquele estágio que Humberto disse, que no umbral tem muitos conhecidos, e depois a gente entrar em Nosso Lar, eu já estaria muito feliz, né? Costumo dizer para os amigos que os que enfrentam as tarefas mais difíceis vão para o ministério mais evoluído, que é o ministério da união divina. Mas qualquer trabalho ali eu já estou me dando por muito satisfeita, pois Dona Albina havia partido de Nosso Lar com uma missão específica, e era uma senhora, para usar a expressão antiga, evangélica, de alta espiritualização, e que vai receber a visita da equipe de André Luiz, e como bônus, como prêmio, a visita de outros amigos espirituais, que nem eram dessa equipe de desencarnação, mas que vieram de Nosso Lar para assisti-la. Isso é, meus amigos, o merecimento entre o merecimento. É estar, durante o processo de desencarnação, assistido pelos amigos que nos precederam, e mais ainda, por aqueles que se empenharam para que a nossa reencarnação desse certo. Se nós refletíssemos sobre a profundidade dessa experiência, nós faríamos tudo para sermos honestos no nosso processo reencarnatório, para termos a possibilidade de desencarnar bem e assistidos pelos amigos espirituais que avalizaram a nossa reencarnação. E na obra de André Luiz há ainda Cavalcante, que André Luiz vai descrever como um católico romano que também foi de Nosso Lar, ou que também veio de Nosso Lar para a Terra, e que tinha muitos amigos e que era alguém moralizado, mas que estava enfrentando o processo de desencarnação com a assistência do amigo Bonifácio para superar as dificuldades. Vale a pena observar como esse homem, né, o protótipo do homem bom, aquele que tem uma definição religiosa, cumpre com todos os seus deveres, cumpre com os seus afazeres, é alguém moralmente digno, e como alguém assim, que está na média, vai enfrentar a desencarnação. E por fim nós temos o personagem Adelaide, que coordenava um orfanato, em cuja ambiência espiritual a equipe de André Luiz se hospeda nos vários dias em que ficam ali naquela assistência, e esse espírito, assim como o irmão Jacob, tinha uma forte ligação com o doutor Bezerra de Menezes. E o detalhe é que André Luiz vai conhecer o benfeitor espiritual quando ele vai visitar Adelaide. Então, relendo o livro, eu me surpreendi com a surpresa de André Luiz. Ele estava frente a frente com um grande espírita, um espírito reverenciado, inclusive, na colônia Nosso Lar. Então, a primeira vez que André Luiz vê o doutor Bezerra de Menezes é quando ele chega com a sua equipe para assistir a Adelaide. Mas qual não é a surpresa? Eles são recebidos pelo doutor Bezerra de Menezes. Isso também é o merecimento do merecimento, que não se consegue apenas por ser mais bonito, ou não se consegue apenas por dirigir um orfanato, mas se consegue pela forma como, ao longo da vida, se empenhou para que aquele projeto reencarnatório, do qual Filomeno nos fala no livro Temas da Vida e da Morte, foi vivido ao longo de toda a sua existência. Desencarnar bem, com esse merecimento, com essa assistência espiritual, envolvido pelos espíritos amigos, é conquista de uma existência, de largo tempo. Não é uma conquista de um momento para outro. E todos nós podemos experimentar isso. Por exemplo, as experiências mais empíricas, aquelas que estão ao alcance de todos nós. Nós vamos a velórios e podemos afirmar que há velórios e velórios. Há velórios nos quais
nós nos sentimos muito bem. Aqueles assim que dá até vontade de morrer, porque está tudo tão tranquilo, tudo tão bem, não é? Uma calma, uma tranquilidade, e a gente olha para o turbilhão que está a vida e fica com aquela sensação boa. Merecimento do desencarnado, cuidado da família que está ali, zelando para que aquele seja um ambiente de preces, seja um ambiente de boas recordações. Não é exatamente um espaço para se ficar calado, mas um momento para boas recordações. E há velórios dos quais nós saímos querendo correr léguas da morte, enganá-la indefinidamente, tal o mal-estar que sentimos. Às vezes vindo do próprio desencarnado, da circunstância da morte, mas na maioria das vezes dos comentários dos que vão ao velório. Por isso, educar-se para a desencarnação inclui uma passagem experimental que é ir a velórios e aprender a conversar em velório. Porque há pessoas que de fato não sabem conversar nessas circunstâncias. As lembranças do morto ou da morta são as mais tristes. Há ainda todas as crises histéricas, porque no mundo em que nós estamos atualmente, é preciso causar. E quem não vai causar em outro lugar, né? Ou para usar um verbo que não é gíria, quem não vai protagonizar em outros lugares, às vezes precisa protagonizar, nem que seja no velório. Então nós somos desafiados como espíritas a nos educarmos para essa situação, para conviver com ela nessas experiências que a vida nos proporciona, porque isso eu acho muito bonito, muito interessante, as experiências que a vida nos proporciona de acompanhar desencarnes, de ir a velórios, de visitar o corpo que ali está e de observar circunstâncias que são de raríssima beleza para quem consegue enxergar, que é o desencarne de um idoso, alguém que cumpriu todos os ciclos da vida e que ali, como nós vemos de alguns idosos, não são todos evidentemente, foram se entregando no bom sentido da expressão ao processo de desencarne. Não resistiram, porque há idosos que resistem, e resistem muito. E se nós lermos Obreiros da Vida Eterna, nós vamos observar quanto trabalho certos desencarnantes dão às equipes especializadas em desencarnação. Porque também não é qualquer espírito, não. É preciso ser técnico em desencarnação. Na equipe de André Luiz, ele era o estagiário. Os outros 3 eram os especialistas. O irmão Jerônimo, como eles chamam, o assistente, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. O estagiário era André Luiz, que vai acompanhar os processos de desencarnação e vai narrar quando o desencarnante atrapalha o andamento da tarefa, que precisa ser adiada algumas vezes para encontrar o melhor horário, e quando a família atrapalha o processo de desencarnação. E quando a família espírita ou de qualquer outra designação religiosa atrapalha o processo de desencarnação. Então nós precisamos nos educar em profundidade para essa circunstância. Assim como precisamos nos educar em profundidade para os nascimentos. Não é à toa que a gestação dura 9 meses. É para que nós possamos nos acostumar em família e saber acolher, honrando o momento do nascimento. E nós vamos encontrar certas escolas em psicologia, e mais recentemente eu tenho lido um livro da constelação familiar que coloca o nascimento e o desencarne naquilo que eles chamam de lugar de alta honra. É preciso honrar esses 2 momentos da vida, não banalizá-los. Então André Luiz vai apresentando-nos essas narrativas e vai nos conduzindo a esse processo de reflexão, à medida que ele também reflexiona sobre o evento, sobre si, e vai fazendo com que nós nos sintamos muito atraídos por esse tema. E nós vamos ter a oportunidade, lendo o seu livro, de identificar desses 5 personagens, qual aquele que teve a condição de desatar os próprios laços fluídicos que o prendiam ao corpo físico e sentir-se, como diz o livro, livre. É um detalhe do livro, um momento da narrativa extraordinário.
Era um momento que daria uma excelente cena de cinema, quando o Espírito, ali assistido por aqueles que o haviam ido assessorar, e é uma equipe de um certo número, vultosa, não porque o Espírito precisasse, mas estavam reverentes àquele que voltava ao plano espiritual na condição de completistas. Aí é que está o detalhe e a expressão de André Luiz, muito comum no movimento espírita: voltar como um completista, ou seja, ter cumprido o contrato que nós acertamos. Então está ali o Espírito recebendo todas aquelas vibrações e parece sentir que o corpo ainda tem forças, mas o corpo vai ali aos poucos depauperando. E nessa situação entre sentir-se livre, vitalizado pelas expressões dos amigos que estavam lá e sentir-se sem forças, imaginemos o Espírito lidando com essas duas condições ao mesmo tempo, vai ouvir da sua mentora a expressão de que deixe o corpo e liberte as asas espirituais que nós os aguardamos. Evidentemente, as asas espirituais são uma metáfora, não tem nada de espírito desencarnante com duas asas, como em propaganda de seguro de carro, não. É uma expressão metafórica para lembrar-nos a condição vitalizada daquele que viveu bem e desencarnou bem. E pensando nesse tema, nós nos lembramos da experiência de Jesus, né? A quem nós sempre recorremos para entender os grandes temas da vida e da morte. Jesus enfrentou com aqueles que o seguiam as situações amargas da vida física e foi socorrer, por exemplo, a filha de Jairo, dada como morta, o filho da viúva de Naim, também dado como morto, Lázaro, também dado como morto. A narrativa de Lucas vai dizer que Jesus caminhou 2 dias a pé para chegar ao encontro onde estavam as irmãs de Lázaro, e uma de suas irmãs, ansiosa, sofrida como estava, pôs-se na estrada para ir encontrar o mestre e falar da dor que sentia, da perda do seu ente querido. Então Jesus viveu essas situações, trouxe de volta à vida física aqueles que de fato não estavam mortos, o seu corpo não havia chegado ao colapso final, mas que havia vitalidade em todos eles, e era possível, usando a expressão que está na obra de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, conceder uma moratória. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo, foi o que aconteceu com o filho da viúva de Naim, e foi o que aconteceu com Lázaro, cuja morte recebe uma interpretação extraordinária no livro Reconciliação, de Andrei Moreira. Mas Jesus, encarnado como estava, e como todos nós, não poderia se furtar ao momento da morte física que se deu com a crucificação. E olhando para os textos dos evangelistas, entre aquelas sentenças que Jesus profere naquele momento final da crucificação, recolhemos de Lucas, do capítulo 23, versículo 46, a expressão: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Evidentemente, nós estamos falando do espírito mais evoluído que já veio à Terra. Jesus não temeu a morte, tanto que não se furtou à prisão, tanto que não se furtou a nenhum processo de açoite pelo qual passou. Enfrentou a todos eles com tranquilidade para nos legar essa sentença que é de rara beleza, profundamente instrutiva para todos nós. Porque se nós não formos entregando as nossas vidas ao Pai ao longo da existência, nos colocando em suas mãos, nós não conseguiremos fazer isso no momento da desencarnação, que nós não saberemos quando chegará. E isso é que é bonito. Isso é extremamente bonito. Sempre que eu penso nesse detalhe da vida, eu acho de uma beleza que somente a pedagogia divina para colocar não nos dá, para a maioria de nós, exceto um ou outro, a ciência, o conhecimento do momento em que vamos desencarnar, para que nós tenhamos a vida inteira para nos preparar. Vejamos que coisa
extraordinária. Porque da forma como nós somos ainda, na maior parte de nós que estamos na Terra, se nós soubéssemos quando, o que é que nós faríamos antes? Ou nós faríamos como a lenda árabe, que disse que um homem foi visitado pela morte. E percebendo que a morte chegava, ele tratou de disfarçar-se. E quando a morte chegou e perguntou por fulano, ele mesmo que estava lá disfarçado, disse que o fulano havia ido para a feira. E evadiu-se, enquanto a morte foi à feira. E não encontrando o fulano que procurava, levou consigo outro. E esse homem ficou evadido durante muitos anos. E a morte o procurava, mas nunca o encontrava. Até que certo dia, depois de tanto fugir, esconder-se e viajar na calada da noite para fugir da morte, ele resolveu descansar à sombra de uma árvore. E enquanto dormia em profundidade, depois de 20 anos, ao lado dele estava também descansando a morte. E quando olhou para aquele homem que estava ali dormindo em profundidade, pensou consigo: há tantos anos eu estou na terra para levar uma única pessoa para o vale além da vida e não o encontrei. E esse homem que dorme aqui tão tranquilamente será um bom exemplar de quem viveu tranquilo e nunca fugiu na terra. Imaginemos a sutileza da parábola, né? A ideia de sono, uma morte que se engana, o que não é bem verdade. Mas a ideia da parábola de que a gente tenta fugir, mas será inevitável. E a pedagogia divina nos permite exatamente a vida inteira para que nós nos preparemos. O espírito Ivan de Albuquerque, um grande espírita, viveu até a metade do século XX e que desencarnou aos 28 anos, escreve uma mensagem muito bonita chamada Ante a Morte, para nos dizer que se nós não cultivarmos a paz ao longo da vida, também não enfrentaremos a morte na paz. Que a desencarnação pesará sobre todos aqueles que ao longo da existência não fizermos a conciliação com a nossa consciência. E vai nos dizer também que o grande exercício para a desencarnação é uma profunda conexão com os objetivos existenciais da nossa existência. Portanto, amigos, já concluindo a nossa exposição, nos lembremos da assertiva que está na obra Obreiros da Vida Eterna. É preciso viver bem para morrer bem. E todos nós que ainda estamos nas diferentes faixas da vida, precisamos pensar sobre isso. E para concluir, nós gostaríamos de ler um poema da poetisa potiguar Alta de Souza, através de Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Essa poetisa que, em sua existência, publicou um único livro de grande repercussão à época, e ela desencarnou logo depois. E é uma poetisa que, através de Chico Xavier, nos falou de muitas experiências de além-túmulo, sempre com um grande lirismo, que os críticos identificaram como sendo a mesma Alta de Souza, autora da obra O Horto. Então, em Parnaso de Além-túmulo, ela tem um poema chamado Hora Extrema, que diz o seguinte: quando exalei meus últimos alentos, nesse mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguia em atos de sofrimento. Senti, porém, minha alma sofredora mergulhada nas brisas de uma aurora, sem sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demandada estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Fiquemos então com essa saudação de Alta de Souza àquilo que diríamos num bom português nordestino, uma morte bem morrida. Que os bons espíritos nos amparem hoje e sempre.